Nesta aula nós vamos falar sobre a vírgula. Sinais de pontuação, parte 3A. Como a vírgula é o sinal de pontuação que oferece mais dúvida para as pessoas, então serão várias aulas sobre a vírgula. A primeira noção que nós precisamos ter é em relação a uma falsa ideia sobre o emprego da vírgula. Qual é essa falsa ideia? A falsa ideia, ela tem a ver, vírgula tem a ver com pausa. Por que isso é falso? A pausa, ela tem a ver com a oralidade, com a fala. Eu posso colocar a pausa onde eu quiser. Exemplo. Nós temos essa frase aqui. Ventre faminto não tem ouvidos. A pausa, como ela é da fala, ela é subjetiva. O falante ele coloca pausa onde ele quiser. Eu posso falar ventre, colocar pausa. Faminto, colocar pausa. Não tem, colocar pausa. Então a pausa, ela pertence à oralidade. A vírgula, ela é um sinal da escrita e é um sinal objetivo. Portanto, a grande maioria das pessoas tem dificuldade no emprego da vírgula porque relacionam a vírgula com a pausa. Então, primeira coisa para aprender a pontuar a vírgula de forma adequada é deletar isso da cabeça, relacionar vírgula com pausa. Então a primeira noção importante é essa. Não relacionar vírgula com pausa. Agora, outra noção importante. Para que serve a vírgula? Qual que é a função dela? Tem um texto aqui. Ele não foi pontuado. Reparem, qual que é a função da vírgula? Ela serve para organizar o texto e ela serve também na atribuição do sentido. Quer dizer, qual o sentido que o texto vai ter? Então, não só a vírgula, né, os sinais de pontuação, eles servem, tem essas duas funções. Organizar o texto e eles servem na atribuição do sentido. Qual que é o sentido para o texto? Reparem que como esse texto aqui, ele não foi usado nenhum sinal de pontuação, somente o ponto final, nós ficamos sem saber qual que é o sentido aqui. Isso aqui é um trecho de um testamento. A pessoa deixou um testamento. Farei o depósito no dinheiro na conta de meu filho, não na conta de meu primo. Quer dizer, o uso da vírgula, dos sinais de pontuação aqui, eles vão determinar o sentido do texto. Então, como não tem nenhum sinal, fica difícil atribuir o sentido para o texto. Então, é essa segunda noção importante. Para que servem? Para que servem os sinais de pontuação? Para que serve o sinal de pontuação da vírgula? Para organizar o texto e para você poder atribuir sentido para o texto. Então não tem nada a ver com pausa. A pausa pertence à oralidade. Os sinais de pontuação têm a ver com o quê? Com a escrita. Agora, sobre o emprego da vírgula, nós vamos ver qual que é o princípio sobre o emprego da vírgula. Toda frase pode apresentar 4 casas. Essas 4 casas, isso é um artifício didático para facilitar o aprendizado. É um artifício que foi criado pelo linguista Celso Pedro Luft. Depois aí no canal eu vou indicar o livro dele especificamente sobre a vírgula. Então o que seriam essas 4 casas? Nós temos uma frase aqui. Bombeiros socorreram várias pessoas no domingo. Então nessa frase nós temos aqui as 4 casas. O que são essas 4 casas?
A casa 1 é chamada de sujeito. O que é o sujeito? É um termo que concorda com o verbo. Socorreram, bombeiros, concorda com socorreram. Então a casa 1 é o sujeito. A casa 2 é o verbo. A casa 3 é o complemento do verbo. Eles socorreram várias pessoas, completa o sentido do verbo socorrer. E a última casa da frase, que é a casa 4, no domingo, ela expressa o quê? Uma circunstância. Quer dizer, quando isso ocorreu? A circunstância de tempo. Entendidas essas 4 casas, quais são as regras principais do emprego da vírgula? Então a primeira é: não se coloca a vírgula separando a casa 1 da casa 2. Então entre o sujeito e o verbo não cabe o emprego da vírgula. Não cabe o emprego da vírgula entre a casa 2 e a casa 3, entre o verbo e o complemento. Não cabe o emprego da vírgula. Antes da casa 4, a vírgula aqui ela é facultativa. Você pode empregar ou não em função de quê? Então, no caso da casa 4, que é a circunstância, vai depender do tamanho da casa. Aqui nós temos 2 palavras. Então, esse termo aqui é um termo de menor extensão. A vírgula aqui, ela é opcional. Pode ser empregada ou não ser empregada. Se fosse um termo de maior extensão, a vírgula seria obrigatória. Então, o que é menor, o que é maior extensão? Até 3 palavras significa que é de menor extensão. Se for mais de 4 palavras, é de maior extensão. Aí a vírgula será obrigatória. Então é importante entender isso, que não tem nada a ver com pausa. Sempre pensar isso. Não posso colocar vírgula entre sujeito e o verbo, casa 1, casa 2. Entre o verbo e o complemento, também não posso colocar vírgula. No caso da casa 4, eu vou olhar o tamanho do termo, tamanho da casa. Até 3 palavras eu posso ou não usar a vírgula. Mais de 3 palavras a vírgula é obrigatória. Então, neste vídeo, o objetivo foi falar os fundamentos sobre o emprego da vírgula. Nas próximas aulas, nós vamos falar dos casos específicos de emprego da vírgula. Mas essas noções serão fundamentais para o entendimento depois dos casos específicos.